Vamos, então, seguir em frente aqui com o nosso último painel do dia, que vai tratar de gestão ambiental no ensino de administração. Eu quero convidar para a mesa o professor Dr. Jacques Demarovitch e o professor Dr. Luiz Carlos Beduc, filho, que está aqui. E eu vou... Bom, é um crime deixar as pessoas com tão pouco tempo para falar. Eu concordo com isso, né? Até porque os temas são realmente instigantes. Então, gente, vamos lá. 10 minutos cada um. É criminoso, eu sei que é criminoso. Depois eu vou chegar em casa, ajoelhar no milho, ficar bem quietinho no canto. Eu não vou ser hipócrita e agradecer os 5 minutos, a plaquinha de 5 minutos. Isso para o professor é provocação. Gente, boa tarde para os sobreviventes, que são muitos. É um prazer estar aqui, reencontrar tantos amigos aqui da área, amigos do Senac, onde eu passei 10 anos lá, o Hélio, o Renato, o Sérgio, os novos amigos, a Arilda, Janete, que com certeza batalharam muito para organizar aqui, Pedro, outros militantes da empresa, a Laura, fazia tempo que eu não via, do Santander também. O que eu vou discutir um pouco vem da minha experiência. Eu tenho uma experiência de quase 10 anos de coordenação ininterrupta, que graças a Deus eu não sou mais coordenador de cursos, nessa área de sustentabilidade, e que foi essa experiência construída com alguns desses professores que estão aqui, que são os professores do Senac. Hoje eu estou no Centro Universitário da FEI, no programa de mestrado e doutorado, e eu faço parte de um grupo de professores que está construindo uma linha de pesquisa em sustentabilidade. A gente falou muito aqui, ao decorrer do dia, dos problemas de formar administradores comprometidos com a sustentabilidade. Eu vou tentar trazer um pouco dessa minha experiência, angústias também desse processo em construção. Mas a gente fala muito pouco do que acontece com os alunos que a gente forma, comprometidos com sustentabilidade. O que eles encontram lá fora? Eu vou falar de uma pesquisa, a minha ligação afetiva e profissional com o Senac continua. Eu tenho uma pesquisa que eu desenvolvo com o Hélio, que eu desenvolvo com o Renato, com a professora Silvia. Temos aqui a Mônica, que participa dessa pesquisa agora no mestrado da FEI. Saber o que aconteceram com os alunos que optaram, não sei porquê, fazer um curso que se chamava Bacharel em Gestão Ambiental, que depois se transformou Bacharel em Administração, com linha de formação específica em Gestão Ambiental, e que depois se transformou Bacharel em Administração, com linha de formação específica em Sustentabilidade. Eu devia saber, quando a gente começou essa história, que o negócio não ia ser tão fácil. Quando a gente construiu, a gente tem uma história um pouco diferente. Nas escolas como Mackenzie, na FEI, que eu estou hoje, a gente tem que incutir sustentabilidade dentro de um curso que já está constituído. A FEI há 50 anos, 70, ninguém sabe, mas o primeiro curso de administração do país não é a Fundação Getúlio Vargas, é a ESAM da FEI. Um curso que tem 70 anos, incutir sustentabilidade. O Mackenzie tem muitos, décadas, em administração, e tem que incutir. No Senac a gente teve carta branca. No Senac, monte o curso que você quer na área de administração. Claro, tem uma coisa chamada MEC, tem regulamentações, e a gente tinha, entre as ansiedades que a gente tinha. E o interessante desse curso é que tinha até professores de administração. E ele vem de uma experiência, mas o que ele era rico é porque tinha historiador, porque ele tinha sociólogo, porque ele tinha geógrafo, porque ele tinha biólogo, porque ele tinha arquiteto, porque ele tinha advogado, todos com uma coisa interessante, todos militantes da área de sustentabilidade. Então, esse era o mote de montar esse curso, e com carta branca para montar. O que era, com professores montando um curso desse jeito, onde a gente vai chegar com isso? E eu me lembro do que aconteceu antes da gente montar esse curso. A gente já teve uma experiência do que era o que esses alunos iriam encontrar.
Sempre conto essa história. Em 2002, os alunos formados no primeiro curso de gestão ambiental do país, que é o tecnólogo em gestão ambiental do SENAC, começaram a chegar no mercado e foram trabalhar na CETESB, Companhia de Saneamento Ambiental. E um técnico da CETESB, que trabalha há 20 anos, perguntou para esse aluno: por que você está estudando gestão ambiental na CETESB? Faça engenharia. Nessa hora eu deveria ter me retirado desse curso, porque isso era um sinal. Mas, na verdade, o que a gente descobriu? Através de uma proposta interdisciplinar que reunia profissionais tão variados, esses alunos tinham um diálogo entre as diferentes, uma capacidade de dialogar, que quando eles chegavam no dito mercado, eles impressionavam. Porque ele dialogava com o engenheiro, ele dialogava com o advogado, ele dialogava com todas as profissões. Né? Então, aparentemente, o mundo foi mudando e hoje, eu também recebia muitos jornalistas falando, muito interessante esse curso de gestão ambiental, o que significa? Hoje, eu acho que as pessoas não perguntam mais ou perguntam muito menos. E aí a gente partiu para um curso de administração e aí achando que o tecnólogo tinha a sua contribuição e que a gente precisava, então, avançar naquele campo dominado pelos administradores. Esses alunos entraram nessa aventura, e o que é interessante, a gente fez uma pesquisa, na verdade a gente continua essa pesquisa, justamente, a gente já sabe, aqui se discutiu, qual que é o problema de formar? O problema de formar é que a administração, como engenharia e arquitetura, tem culpa no cartório. As universidades, como as empresas, contribuíram para construir o cenário que a gente tem aqui. Né? Porque as universidades e seus professores não foram preparados para pensar do ponto de vista econômico, ambiental e social. Principalmente no curso de administração, o engenheiro tem que construir, o engenheiro tem que desenvolver soluções tecnológicas e o administrador tem que dar resultados. Então, a gente tem que rever o que a gente faz nos cursos de administração, como a gente ensina. Só que a gente encontra gente como eu, como o Hélio, como o Pedro, etc., que fomos criados, desenvolvidos exatamente nesse ambiente. E a gente também não sabe fazer, então a gente tem que experimentar. Né? E essa experimentação foi muito rica ao reunir um leque tão variado de disciplinas, né? E mesmo, digo para vocês, né? Mesmo trabalhando com militantes da área de sustentabilidade, na hora que você faz uma prática interdisciplinar, que esse era o mote desde o primeiro semestre, é difícil. Né? Tá, o Hélio, que continua coordenando, mesmo professores que acreditam que a prática interdisciplinar é fundamental, na hora vamos trabalhar junto, é difícil. Então a gente instituiu quase obrigatoriamente, uma prática interdisciplinar em todos os semestres que obrigava os professores a trabalharem juntos. A nota dos alunos, eu falei que eu não ia agradecer, né? A nota dos alunos vem, 25% da nota desses alunos vem desse trabalho. Né? 75% é o professor, 25% vem desse trabalho. E esses alunos, então, passaram, e isso era um espaço de diálogo, porque ele tinha que apresentar um trabalho que tinha a visão do arquiteto comprometido com sustentabilidade, com o administrador comprometido com sustentabilidade, e por aí afora. Bom, o que aconteceu nesse período? A notícia boa é que esses cursos proliferaram, assim como o SENAC, para vocês terem uma ideia. Em 2000 a gente tinha o curso do SENAC, hoje a gente tem mais de 200 cursos de sustentabilidade, de tecnólogo em gestão ambiental, e tem, se eu estou certo, até 2010, 4 cursos de administração no país comprometidos com a sustentabilidade no seu projeto pedagógico, eu digo no nome dele. 200 contra 4. Não é fácil, a gente não avançou tanto assim quanto a gente imaginava. Isso tem uma resposta. A resposta é o seguinte... Não. Ninguém deu resposta aqui, eu não tenho resposta. Mas eu tenho uma hipótese. O mercado continua trabalhando com aquela noção de que os problemas socioambientais serão resolvidos
pelo ponto de vista tecnológico. Então, o que a gente precisa é de engenheiro. E aí a gente foi ver, será que isso é verdade? E aí a gente fez entrevistas, grupo focal, reuniu esses alunos para saber. A boa notícia é que todos esses alunos estão empregados na área. A maior parte desses alunos estão empregados, a gente vai continuar essa pesquisa com as novas turmas que estão se formando e com as que se formaram, todo mundo está empregado. Mas por que eles estão empregados? Por que eles estão conseguindo? O que eles falam? Eu marquei aqui uma fala, é dos alunos, eu não editei, não é mentira, né, desse grupo focal. Eu até vou ler para vocês. Para mim, o curso permitiu saber entender problemas, ter visão ampla ou sistêmica, saber buscar dados e informações, mesmo quando não estão disponíveis, saber lidar com dados, saber simplificar as informações para poder dialogar com todos, em todos os níveis da organização. Nossa, eu li isso, era isso que a gente queria. Estava lá no projeto pedagógico, eu fui reler, era isso. E, de uma maneira, esse tipo de informação, esse tipo de prática foi, de uma forma ou de outra, incorporado. E o que eles dizem também é muito interessante. Quando eu chego, o cara me fala assim, eu tenho um problema técnico. Mas aí eu começo a falar, e os gestores são bons de enrolar. Eu tinha um aluno que ele falava assim, sabe qual é a minha grande vantagem? É que eu sei cobrir os outros. Quando falta o químico ou o engenheiro, eu vou lá. Meu problema é que eu só enrolo uma vez, depois eu tenho que estudar. Então, esses alunos, de alguma forma, conseguem passar por essas diferentes áreas em função dessa proposta interdisciplinar. Mas os alunos barram, apesar de empregados, na hora de subir dentro da empresa, barra com essa cultura, barra com essa construção do conhecimento que informa... Poxa, 2 minutos é simpático, se fosse acabar. Barram com esse tipo de pensamento que valoriza o conhecimento tecnológico. Minha fala não tem nenhum detrimento da importância do aspecto tecnológico. Minha fala, e da minha experiência desses quase 20 anos aí na área de sustentabilidade, tem de como a gente avança para que se entenda os desafios socioambientais do ponto de vista tecnológico e de gestão. Nenhum acidente industrial que a gente viu recentemente, a British Petroleum, depois até eu ter que fazer uma provocação para o moderador, eu acho que eu até vou deixar aqui, porque também ele provocou tanto que a gente não provoca um pouquinho também. Será que o consumidor pune a British Petroleum? Será que o consumidor, o mercado financeiro pune o Exxon Valdez? Será que o consumidor... Ontem eu tive no mestrado uma aluna, Débora, que apresentou um trabalho exatamente sobre isso. O mercado pune as empresas? Ele puniu a British Petroleum. Até hoje as ações continuam 20% abaixo se você comparar com o Dow Jones. A Petrobras não perdeu nada um ano depois da P36. Ela continua com as suas ações valorizando na média ou a mais no Dow Jones e depois. Detalhe, uma explosão que matou 11 pessoas. Talvez o Golfo do México tenha uma outra história por onde aconteceu. Mas, de qualquer forma, esses problemas, essas explosões, não são problemas tecnológicos. São problemas de gestão. Esses acidentes poderiam ter sido evitados se, além do desenvolvimento tecnológico, você tivesse medidas de gestão que lidassem, antecipassem o que poderia acontecer. E mais do que isso, o Sérgio é especialista nessa área, tivessem planos de prevenção para diminuir o acidente. Quando a Union Carbide matou mais de 5.000 pessoas, se as pessoas soubessem e conseguissem colocar apenas um paninho no nariz, evitando inalar o componente químico que saiu da Union Carbide em Bhopal, essas pessoas não teriam morrido. Porque um paninho era suficiente para evitar o acidente. Se elas soubessem o que fazer e se a empresa estivesse preocupada com isso. Mas voltando aqui para terminar, então, o que eu acho, do ponto de vista
do desafio. O desafio dos cursos de administração não está somente em formar, não está somente em ampliar, introduzir conteúdos de sustentabilidade. O desafio dos cursos de administração está em legitimar seus egressos a poderem compartilhar e assumirem funções na área de sustentabilidade. Então, é muito além de montar um curso. Montar um curso é difícil pelo todo histórico que a gente tem, mas é reversível. Em algum momento isso vai ser reversível. Mas existe um mercado lá fora que não está acostumado com um gestor para sustentabilidade. Isso tem mudado, claro, tem mudado, senão eles não estariam empregados. Mas é algo que a gente deve pensar tanto como a gente forma, mas também como esses alunos chegam e o que eles vão enfrentar. Porque é isso que vai definir um espaço da administração, não deixar na mão da engenharia e arquitetura, conduzir esse processo. Conduzindo esse processo, eles vão conduzir para o que eles sabem fazer. Desenvolver tecnologia, importante, fundamental. Quem trabalha com gestão, somos nós, igualmente, não menos importante, fundamental. Obrigado. Obrigado, Jacques. Esse teu exemplo da Union Carbide é bem legal, porque realmente era botar um paninho molhado no rosto e teria evitado as mortes. E a grande lição que também pode se tirar disso é que se houvesse informação e tivessem usado o paninho molhado, 5.000 pessoas não teriam morrido e a Union Carbide não teria acabado. A empresa deixou de existir, ela perdeu a sua licença para operar. A marca Union Carbide se tornou uma marca maldita. Hoje ela chama da Alquímica. Que já existia antes, ela foi vendida, as patentes foram vendidas. Bom, agora vou passar a palavra para o Beduschi e 10 minutos. Vamos lá, então. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado também em nome da Janete, do Hélio, pelo convite, para esse nosso segundo encontro, né? O ano passado também foi bem interessante. Então, o que eu estou... Enfim, a partir da orientação que eles passaram para a gente estar conversando, a ideia é trazer um pouco da experiência, que eu acho que é um pouco diferente, mas foi bem montada a mesa, né, com o Jacques aqui do lado, além da gente ter... se encontrar, geralmente só nesses eventos, a gente não está conseguindo encontrar fora, né? O e-mail, Então, ele está me cobrando. Então, assim, o que eu estou imaginando fazer nesses 10 minutos? Primeiro, dar um contexto geral do surgimento do curso de gestão ambiental no qual eu estou vinculado, né? Que é numa unidade nova da USP, e vou começar fazendo isso a partir dessa discussão que aparece na fala do Roberto, e a gente acabou na fala do Jacques trazendo também. Enfim, por que formar, por que a gente está se preocupando com esse tema na universidade? Olhando um pouco para onde estão indo os alunos também, os ex-alunos, e tentar trazer um pouco, na minha fala, um pouco dos desafios que eu vejo hoje, tanto para dentro da universidade quanto para fora. Mais do que simplesmente contar algumas experiências, eu gostaria de colocar uma reflexão também para aquilo que desafia, que trava algumas das inovações mais interessantes. Nesse sentido, pensar hoje o papel desse gestor, do profissional que vai estar lidando com o tema da sustentabilidade, demanda a gente reconhecer que tem um mundo diferente verdadeiramente, tem coisas mudando. Um mundo que está cada vez mais permeável à pressão social. É dizer, se antigamente as tomadas de decisão se davam de forma restrita a uma tecnocracia estatal ou, por outro lado, dentro de um corpo muito reduzido no âmbito da empresa, preocupada só com seus acionistas, hoje, o que está acontecendo, isso não é diferente com o mundo das empresas. O fato de elas estarem se colocando, principalmente quando elas abrem um capital, essas situações as tornam muito mais vulneráveis ou permeáveis à pressão social que se dá, por exemplo, pela tomada de decisão de um investidor. Por isso que os bancos estão preocupados, por isso que eles correram para firmar os princípios do Equador, enfim, tem uma pressão maior que hoje está desafiando as empresas a adequarem os seus procedimentos. Acho que a principal referência teórica que eu tenho acompanhado, visto, é um livro importante de um cara chamado Andrew Hoffman, sobre o ambientalismo corporativo, que tem o título
num instigante, que chama-se Da Heresia ao Dogma, e vai mostrando como a dimensão ambiental no mundo corporativo passa de ser algo herético, como bem lembrado pelo Roberto, a quase um dogma. Hoje é impossível se dar bem, aí, entre aspas, no mundo corporativo sem ter um mínimo de verniz relacionado à sustentabilidade, ou seja, esse administrador, um gestor, um profissional que não lida minimamente, que não sabe minimamente os jargões, esse cara está fora. O que nos coloca uma segunda preocupação aí, trazendo para o nível da universidade, de quem está formando. Qual é o nível de aprofundamento que a gente quer que esse cara tenha. Quer dizer, a gente quer alguém que só contribua para a empresa fazer greenwashing ou quer contribuir de fato para a formação de alguém que vai ajudar as empresas, as organizações em geral, né, não só as empresas privadas, mas também os governos, a tentar evitar, o que em outras falas aqui apareceu a ideia do colapso ou da crise. Né? Então, e aí, de novo também, como referência, a própria ideia do Diamond em relação ao colapso, por que as sociedades colapsam ao longo da história? Porque elas ou não conseguiram prever os problemas ambientais, ou porque elas não conseguiram perceber determinados problemas ambientais, ou ainda conseguiram perceber o problema, mas não conseguiram engendrar um tipo de ação coletiva que permitisse a elas enfrentar o problema, ou seja, tomar decisão. Talvez seja o momento que a gente esteja assistindo hoje para a questão das mudanças climáticas globais, está todo mundo em Durban, a gente já percebeu o problema, mas a gente ainda não conseguiu fazer um grande pacto, uma ação coletiva que permita, portanto, enfrentar o problema. Ou, quarto fator apontado pelo Jared Diamond, elas perceberam engendrar uma ação coletiva, mas não tiveram a tecnologia, o conhecimento para fazer frente ao problema. Então, quando se pensou um curso de gestão ambiental numa unidade nova da USP, né, na USP Leste, que é onde eu estou vinculado de forma mais direta, pensando na questão ambiental, se pensou nisso, num profissional que desse conta de fazer isso, de prever, prevenir, mitigar e reverter crises ambientais. Mas, pelo menos é isso que está no nosso plano político-pedagógico, é isso que a gente tem tentado trabalhar com os alunos. E aí, isso coloca um desafio para a gente lá, que é o desafio de combinar uma dimensão de gestão com uma dimensão tecnológica. Né? Esse é um desafio que está colocado para esse universo da gestão ambiental, no meu entendimento, que não é menor. Né? Porque, por um lado, a gente também viu um distanciamento entre as ciências do homem e da sociedade, as ciências da vida e da terra, e aí o fato de ter passado pelo PROCAN, vocês viram o Pedro falando hoje de manhã também, é verdade, as ciências sociais elas despertam mais tarde para as questões ambientais, então elas ficam de costas umas para as outras. Experiências como a do PROCAN, que hoje é presidido pelo Pedro, é uma tentativa de fazer essa conversa. No caso da EASH, da USP Leste, também se tentou fazer isso, a gente está tentando fazer isso, ou seja, um trânsito, um diálogo entre diferentes disciplinas. E tentando resgatar uma coisa que é importante do ponto de vista da formação, que é o objeto desse encontro, que é o resgate de uma formação mais humanística, né, de trazer de volta a ideia de universalidade, de tentar trazer uma capacidade de fazer com que o aluno, com que o formando, tenha condições de entender o mundo no qual ele está vivendo e de forma autônoma tomar decisões, né, seja no âmbito de uma empresa, seja no âmbito de um governo, seja numa ONG, seja numa seguradora, como a gente tem visto vários trabalhando, seja nas áreas de sustentabilidade dos bancos, tem alguns ex-alunos trabalhando nessas áreas. Então, esse é o contexto em que aparece esse curso de gestão ambiental, que obviamente bebe muito da experiência do SENAC, até porque alguns professores hoje na USP Leste vieram dessa experiência, trouxeram isso de forma muito marcada. Que tipo de inovação a gente tem lá que vale a pena compartilhar, também com seus desafios? Uma delas é ter resgatado experiências de outros centros de formação, principalmente a ideia de um ciclo básico, quer dizer, os 10 cursos existentes na EASH partilham um conjunto de disciplinas que são, por exemplo, Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania, Sociedade, Multiculturalismo e Direitos, enfim, disciplinas que tentam abrir o olhar para a multiplicidade de fatores que está condicionando os desafios contemporâneos, e uma outra que a gente chama de resolução de problemas. Quer dizer, grupos pequenos de alunos trabalhando com um tutor que tem, ou seja, o grupo tem um protagonismo maior em definir um problema, encontrar algum tipo de questão, de pergunta ou de problema concreto no entorno. A gente está
alocado fisicamente numa área que é das mais complicadas do município de São Paulo, enfim, é um verdadeiro laboratório aquele entorno da EASH que tem permitido, portanto, os alunos terem uma série de iniciativas e aí assumindo um protagonismo maior. Isso na formação, no caso do curso de gestão ambiental, a gente trabalha ao longo do curso, né? Ou seja, isso é muito legal por um lado, porque joga esse protagonismo nos alunos, enfim, eles acabam tendo que buscar informações, e isso dialoga, a gente conversava um pouco antes no intervalo com o Hélio, também é algo que a gente precisa talvez aprofundar mais, os alunos são esse tipo mesmo, né? Mas multimídia, como a gente estava falando, consegue fazer N coisas ao mesmo tempo, agora cada vez mais usando o Facebook para fazer trabalho coletivo, e para a gente como docente é um desafio entender essa dinâmica e saber trabalhar com ela de forma produtiva. Então, isso por um lado. E para a gente também traz esse desconforto que aparecia na fala da Fátima, né? A gente, boa parte de nós foi formado no sentido de falar para o outro enquanto o outro está ouvindo, enfim, está colocando um desafio importante na formação, porém, acho que com resultados bem interessantes. De novo, e aí já faltam uns 2 minutinhos aqui, qual que é algumas questões que eu acho que vale a pena a gente lidar nesse fórum, né? Por que é tão difícil avançar? Mesmo tendo um voluntarismo grande, por exemplo, do que nos une numa tarde como hoje, né? Aqui, de certa maneira, a gente está pregando para convertidos, né? Não tem grandes diferenças. Todo mundo aqui é quase da mesma igreja, né? Então, mas como é que a gente faz, né, para atingir outros públicos, entre eles a própria dimensão institucional na qual a gente está vivendo? Então, olhando para dentro da universidade, como é que a gente faz, quais são os caminhos ou os limites para que a gente possa extrapolar os limites departamentais, como é que a gente lida com determinadas regras do jogo que estão montadas para outro tipo de formação. Isso coloca para a gente um desafio que está para além da sala de aula, no meu entendimento, que é o desafio da própria participação na tomada de decisão da instituição na qual a gente está, olhando para dentro. Olhando para fora, significa também, e aqui eu partilho com o Jacques essa ideia, de que a gente precisa construir socialmente essas profissões. Elas não existem ainda, do ponto de vista social. Elas podem até estar regulamentadas, né, não é numa canetada. O que a gente tem é que começar a dialogar cada vez mais intensamente com os outros atores, né, combinar com o russo que está lá do outro lado e tentar demonstrar a pertinência da atuação desse cara que a gente está formando. Uma estratégia que a gente tem usado com bastante intensidade e apostado as fichas é nas atividades de estágio. No caso da gestão ambiental na USP Leste, é um estágio não obrigatório, o aluno não é obrigado a fazer, porém a demanda é muito grande pelo estágio. Isso levou também o corpo docente de gestão ambiental naquela unidade a sistematizar melhor, trazer para dentro da universidade aqueles caras que estão recebendo os alunos, né, para a gente não ter nem a situação de estagiário servindo cafezinho, mas para também ir fomentando, né, trazendo para dentro das empresas, dos governos, das ONGs, essa visão um pouco mais nova que ajuda a construir socialmente uma nova forma de atuar. Então, eu acho que essas são algumas das questões que vêm chamando a atenção, das quais a gente tem se debatido na USP Leste. E, enfim, acho que está dentro do tempo. Está dentro do tempo. Obrigado. Essa coisa de a gente estar falando para convertidos é realmente uma coisa interessante, né? Nós estamos na mesma igreja. O que a gente precisa fazer agora é combater a seita cheque, né? Que é a outra seita que está do outro lado, que aceita cheque, promissória, duplicata, aceita qualquer coisa. Gente, 3 perguntas. 1, 2, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, lá atrás. Bom, Sérgio, né? Eu queria perguntar, na verdade, para os dois, né? Colocar uma informação e fazer uma pergunta. Bom, eu trabalho, esse discurso algumas pessoas já conhecem, né? Eu trabalho com educação corporativa, um dos chapéus que eu uso, né? Num grupo que presta consultoria para algumas empresas preocupadas com a construção de competências humanas para atender às suas estratégias. Certo? Não são pequenas empresas, são grandes
grandes empresas e que são muito demandantes de mão de obra, contratam muito, não contratam pouco. Essas empresas, é comum, eu participo desse grupo porque eu olho pela parte da formação de competências para a sustentabilidade. É comum, muito comum, elas elencarem um conjunto de ações para formarem nos seus profissionais essas competências que eles não têm. Eu canso de contar onde eu estou, mas meu limite eu tenho um limite pequeno, né, de convencimento quando eu estou presente nessas reuniões, que existem cursos de gestão ambiental com exatamente os profissionais que saem, os alunos que saem desse curso, saem com aquelas competências que eles estão gastando uma grana preta lá para formar, certo? Mas já sai pronto lá. Então, por que não contrata dos cursos? Então, estou dando essa informação para dizer o seguinte, esse é o nosso dilema de tentar convencer as empresas de que existem profissionais competentes para aquilo que elas precisam. E a demanda existe. Então, a pergunta é o seguinte, o que fazer, certo, para mostrar essas competências que os cursos estão formando para quem realmente precisa? Poxa, Sérgio, podia ser mais fácil. Olha, o que eu acho que, dessa experiência que eu estava contando, que eu conheço do SENAC, e eu vejo da experiência desses 2 anos de FEI, é apostar nessa construção do repertório mesmo. Né? Apostar nessa construção do profissional do diálogo. Eu tenho acompanhado alunos, né, que você acompanhou também, que alunos que conseguiram entrar, seja no estágio, seja no emprego, em empresas de consultoria que abriram vagas para engenharia. Mas tinham o apelo da gestão ambiental, e tanto os alunos lá, vários alunos do SENAC lá, da administração, na hora da entrevista eles reverteram esse quadro, porque de alguma forma, na entrevista, eles trouxeram a forma de se posicionar, essa questão do repertório, muito diferente, né, do seu grau de entendimento e aprofundamento dentro dos limites de um curso de graduação, mas essa flexibilidade, né, de perpassar por esses temas e conseguiram. Você viu isso e eu também. Então, essa aposta, para mim, continua sendo válida. E nos cursos, por exemplo, na experiência que eu tenho nesses últimos 2 anos da FEI, a FEI, apesar de ter 70 anos, a área de sustentabilidade não é tão nova, na verdade, porque a FEI, eu tive uma surpresa, ela já tinha uma disciplina de administração de recursos naturais, não sei se é exatamente isso, desde 1998. Mas hoje, depois passou para gestão ambiental, e hoje vai passar para sustentabilidade. Mas tem uma característica dessas disciplinas que são no 7º e 8º semestre. Então, continua, como na maioria dos cursos, apostando num professor que se interessou pela área de sustentabilidade, joga lá, tem a sua caixinha e fala. O que a gente tem feito nos últimos 2 anos, e acho que faz parte dessa construção social, estava falando aqui até na fala do Pedro, por exemplo, eu sou professor de mestrado e doutorado, mas eu dou aula na graduação e dou aula no 1º semestre. Então, TGA, eu abordo Taylor, eu abordo escola de relações humanas, eu abordo abordagem comportamental, contingencial e por aí vai. Mas a gente termina com sustentabilidade. Mas não como uma assim, olha, curiosidade teórica. Lembra do Taylor? Tem tudo a ver. Por que a gente está nessa forma, né? Como ele continua vivo o pensamento taylorista, né, dessa organização mecanicista e tal. Então, o que eu acho que a gente, além desses eventos e circular, e a gente acaba, dentro da posição que a gente circula muito, e a gente tem que insistir, como você insiste, eu insisto, de abrir, a gente tem uma função, que a gente, não quero falar que a gente consegue, né, mas de sair da carreira, a gente não está só formando, a gente tem uma responsabilidade com esses alunos, né, porque a gente pensou, construímos esse curso juntos, e a gente tem uma responsabilidade, então tem uma corresponsabilidade tem um compromisso aí que vai além do diploma.
Eu acho que esse trânsito, e eu vejo essa experiência, se a gente vê as experiências que a gente viu hoje do Mackenzie, se a gente vê o que está acontecendo na FEI, se a gente vê hoje o número de alunos que procuram a USP, o trabalho que é feito no nível de... hoje metade dos alunos, afetei 2 anos que tem uma linha de pesquisa e sustentabilidade, metade dos alunos hoje do mestrado e doutorado, quase metade, hoje são da área de sustentabilidade. É um crescimento muito rápido. Eu acho que é isso que vai dar esse... Só que eu enrolei, não sei como fazer, né? Deixa só eu acho que só para agregar nessa, para não perder a ideia, e também para refletir juntos. Assim, a gente tem 2 coisas, e talvez a experiência na USP seja um pouco diferente, pelo seguinte, dentro da Universidade de São Paulo, na pública, tem uma certa prevenção contra o mercado. E eu estou falando sério isso. Né? O mercado é algo ou a ser endeusado ou a ser demonizado. Talvez o que falte é a gente conhecer melhor o mercado. Acho que é uma lição de casa para a universidade, em especial a pública. Eu responderia com outra pergunta, assim, ó, como as empresas fazem captação de talentos? Para usar uma expressão que deve ser bem mais próxima do mundo corporativo. Para aprender com elas e falar, bom, beleza, então vamos fazer junto para uma coisa de sustentabilidade. A outra é um outro processo, e aí me apoiando bastante no Granovetter, por exemplo, com a ideia de rede, né, assim, o trabalho clássico dele é assim, como é que consegue um emprego? Consegue na base das redes sociais. Né? Então, isso está acontecendo. Né? Quando eu olho em alguns dos bancos, por exemplo, você tem o cara que foi primeiro, aí veio na segunda vez, a pessoa de gente vai trazer, então você vai, aí a igreja vai funcionando, inclusive contaminando a outra. Que também não é, vamos dizer assim, tem a demanda, como o Sérgio está levantando. Então, acho que essa aproximação, a receitinha eu não tenho como te dar, mas eu acho que a parte da resposta está na própria empresa. Quais são os mecanismos pelos quais elas costumam fazer isso, como é que a gente pode enfiar essa outra, enfim, colocar uma fenda aí, né? Maria. Me chamo Maria e eu queria muito humildemente trazer uma contribuição, porque eu trabalho na GV e a gente que cuida do EASY, que foi muitas vezes citados aqui. E até ia falar na sua fala, Roberto, que a gente acabou de lançar a carteira com 38 empresas. Né? Não sei quem conhece o processo do EASY, mas é um processo com um questionário muito denso, com muitas perguntas, e a gente trabalha com as audiências públicas, todo o processo de preenchimento desses questionários. E o que a gente tem feito é um tensionamento propositivo, porque a pessoa é o gestor de sustentabilidade que recebe esse questionário, ele não sabe responder todas as perguntas, a empresa opta por formar um comitê para responder, que é interdisciplinar. As pessoas não sabem trabalhar, então elas vão atrás do RH, porque o RH precisa ajudar nessa conversa, precisa mediar esse diálogo, para que as informações transpassem em todos os departamentos. Então, isso é uma coisa que eu acho que as empresas estão começando a perceber, que elas precisam de profissionais interdisciplinares, aí num recorte de empresas a capital aberto, que já é uma vanguarda do mundo empresarial. E uma outra coisa que eu acho que é muito positiva é que esse ano a gente conseguiu emplacar uma pergunta que é: podemos abrir as suas respostas? Foi muito, muito polêmico. A gente tem o professor Alcir, ele é um dos coordenadores das dimensões, que muitas empresas foram contra, mas conseguimos com a audiência pública emplacar isso, e a gente tem agora 8 empresas que abriram seus questionários. Então é um tensionamento propositivo maior ainda, porque agora as empresas estão tendo que abrir. Vai ter investimento ambiental, vai ter redução de recursos hídricos. Então acho que assim, está acontecendo um movimento que vai aumentar a demanda por esse tipo de profissional interdisciplinar. Eu só queria trazer isso. A abertura do questionário, do ponto de vista de governança, foi fantástica. Eu sei porque no período em que eu fiz o livro, a história dos 5 anos do EASY, a maior parte dos CEOs ficava arrepiado quando a gente falava em abertura de questionário. Então, quando foi anunciada, semana passada, que foi anunciada a carteira, que eu vi que 8 empresas aceitaram abrir o questionário, eu achei revolucionário, uma coisa absolutamente revolucionária. Quebra de paradigma. Complementar, eu acabo convivendo com várias pessoas que trabalham em empresas e são responsáveis por construir esses indicadores, seja para o EASY, para o Dow Jones, sustentabilidade. E o outro lado é que, na verdade, o que está acontecendo é que cada vez mais são esses caras os responsáveis por produzir indicadores cada vez mais isolados. Na verdade, esses caras se tornaram a dor de cabeça da empresa.
porque ninguém entende porque precisa preencher questionário a cada mês. Pô, é o índice Dow Jones de sustentabilidade, é o ISE, é o GRI, é não sei o quê. E aí os caras falam, lá veio o chato do cara que me pedindo de novo informação. E uma coisa que seria uma grande contribuição, essas metodologias não conversam. O GRI não conversa com o Dow Jones, que não conversa com... Então você não consegue montar um sistema que dê conta daquelas partes comuns, puxar e falar, bom, gente, quanta tecnologia, sistema de informação, e você tem que refazer. Isso são depoimentos de quem trabalha com essa área e que a dificuldade, né? Primeiro, a notícia que você traz é excelente, né? Porque abrir isso, acho que se a gente está falando de governança corporativa, transparência, etc., o que é isso sem abrir? O que é a CETESB que não abre as informações das empresas? Isso já existe nos Estados Unidos e na Europa há 20 anos. Se você poluiu, se você tem multa, se você é um gerador, é um órgão público. Então, esse órgão público tem que ter um sistema de transparência também. Mas, tinha que estar na internet, obviamente, como está. Se alguém sair daqui e for agora no computador lá e abrir o EPA, que é o Environmental Protection Agency, clica lá, DuPont, clica lá, qualquer tipo de empresa, você vai ver a empresa localizada naquele estado, quanto ela emite, né? Então, é uma notícia boa, mas, ao mesmo tempo, eu sinto, pelo depoimento, né? Eu trabalho com indicadores, como o Alcir falou hoje de manhã, a gente está escrevendo esse artigo há 8 anos, e a gente espera até 2020 chegar no final do artigo. Pena que ele não está aqui para ouvir isso. Mas são funcionários que necessitam dessa cooperação interdisciplinar e que acabam, porque está todo mundo sobrecarregado, trabalhando cada vez mais isoladamente. Terceira pergunta. Cadê a terceira pergunta? Tá ali. Renan, eu acho que uma vantagem provável de a gente falar com iniciados ou convertidos é poder avançar em algumas questões. E uma das questões que sempre me incomoda é, diante dos cenários que a gente tem ambientais, todos eles científicos, cada vez mais calibrados por modelos de supercomputadores, um deles é o como ganhar escala, né? Então, a gente tem, pelo menos no campo educacional, né? Como é que a gente alinha a pesquisa, ensino e extensão e como é que a gente envolve a comunidade do entorno e fora dela, se a gente vai publicar só para nós mesmos, no Qualis A, Qualis B, Qualis C, como é que a gente publiciza, né, a produção acadêmica e coloca ela numa linguagem, né, que alcance efetivamente. Então, isso só para ficar no educacional. É claro que aqui a gente tratou vários ramos empresariais, etc., mas eu acho que a preocupação, chamando um pouco para aquela mesa estratégica, é qual é a estratégia, né? Quais são as estratégias possíveis para a gente fazer verão, porque, de fato, se a gente fizer uma conta linear, a gente está botando uma fé enorme nas novas gerações, o que não é justo, né? Porque eles vão segurar uma bucha que não tem tamanho, e a gente está se lamentando do nosso passado disciplinar, né? Então, acho que, né, um legado bacana seria, bom, bora ver, vamos combinar o jogo, né? Vamos combinar uma estratégia, vamos romper as barreiras quaisquer, né? Mas eu acho que vale a pena começar um assunto, uma discussão estratégica de como ampliar a escala, porque a escala atual, evidentemente, é desmobilizante. Provocação para a mesa. Então, é sempre um desafio, né, de olhar assim, quer olhar mais de forma mais otimista ou mais pessimista, no meu ponto de entender. Porque, assim, de um lado, quando a gente está pensando na universidade, né, na pública, que é a minha experiência, então, assim, pelo que eu sou cobrado? Né, eu sou cobrado para fazer pesquisa, ensino e extensão, de forma integrada, porém com pesos muito diferentes. Isso não é porque não é o reitor da minha universidade que cobra isso. É porque cada um desses universos tem regras do jogo próprias. Tem regras que não foram definidas por mim, nem por ninguém, mas que são regras que pautam o jogo. Então, eu acho que tem uma coisa assim, o jogo da regra e a regra do jogo. Dá para mexer na regra do jogo? Dá.
Só que, em alguma medida, nesse caso, dá para mexer na regra do jogo quando está dentro do jogo. Não dá para sair fora dele. Por exemplo, tem vários colegas também que falam, então, puta, está me cobrando, e artigo, é só artigo, é um artiguismo para fazer. Bom, tudo bem, mas você quer jogar esse jogo, é assim. Dá para mexer? Dá para mexer na qualidade do artigo? Dá para mexer na forma como faz o artigo, envolvendo outras comunidades, mexendo no método. Então, acho que tem essa, é uma dimensão importante. No caso das particulares, em especial de várias delas, não é o caso dessas que estão envolvidas no projeto, mas você tem uma coisa que é mais perversa ainda, que é o professor horista. Então, assim, você está colocando, porque agora todo mundo tem que fazer formação e sustentabilidade, você pega o cara que faz parte, ou pseudo, quase faz parte dessa comunidade de iniciados, mas a hora que você espreme não sai nada. E é o cara que está indo para a sala de aula também, dando aula, sendo explorado porque dá aquela aulinha e vai embora. Então, esse é um limite que eu acho que é importante na expansão do ensino superior para essa coisa que a gente está conversando agora. Né? E me remete a um terceiro ponto da sua provocação, na hora que você estava falando, que é a necessidade de aprofundar teoricamente. Mesmo que a gente tenha falado aqui de várias experiências de protagonismo do aluno, isso não significa que a gente está deixando, ao contrário, isso implica para o educador, para o docente, uma capacidade maior de aprofundar na teoria, na abstração, como alguém acho na mesa do Pedro colocava, assim, de trazer uma dimensão, porque também não, é isso que está, em alguma medida, pode comprometer a própria construção em relação à sustentabilidade. É isso que está dando margem para vários tipos de ações de greenwashing, para falar bem a verdade. Quer dizer, quando todo mundo é sustentável, a gente não está... A gente fala assim, eu não aguento mais conversar de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, porque todo mundo já sabe o que é. Eu ficaria um pouquinho... Teria mais cuidado com esse tipo de expressão, porque eu acho que é aí que a gente abre margem para os oportunistas, para aqueles que só vão surfar uma onda que está vindo, entendeu? Então, acho que é uma provocação bem interessante para a gente pensar com base nesses desafios que coloco. Talvez a gente possa continuar aprofundando isso em eventos como esse, enfim, outros fóruns. Eu só falaria uma coisa, eu falo isso para os meus alunos, acho que quem escolheu trabalhar com sustentabilidade tem que ser um profissional resistente à frustração, né? Eu acho que, acompanhando 20 eu acho que a gente avançou muito em determinados assuntos, né? O Renato é um eterno pessimista, às vezes trazendo, a gente brincava, mas nem o Renato é pessimista também, né? Eu acho que a gente tem avanços, né? E eu acho que o Alcir hoje falou, aqueles dois exemplos, é aquilo, né? Daqueles que acreditam que a tecnologia vai resolver, a gente sabe que não vai resolver, porque foi a tecnologia que levou aos tipos de problema que a gente tem hoje, então ela é um aspecto a ser considerado, e aqueles que falam que já não tem mais o que fazer, né? Então o Alcir colocou bem, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que tem um meio termo aqui que é fundamental e na medida que a gente vê a própria evolução, né? Poderíamos ter avançado mais no âmbito desse encontro, da administração. É claro que a gente poderia ter avançado muito mais além das caixinhas de responsabilidade social, mas a gente vê algumas práticas, né? Estão acontecendo e acho que a gente tem que equilibrar o nosso pessimismo e otimismo, né? Eu acho que tem que ter essa visão crítica, continuar sempre alerta, né, do que está acontecendo e para não cair no que o Beduschi falou, né, o que a gente vê hoje na televisão, parece que todo mundo pratica sustentabilidade é a bola da vez, a gente sabe que a prática é um pouco diferente, sem negar os avanços também que a gente tem aí. Bom, sinto muito, mas a gente tem... Mas, infelizmente, já são 5h30 da tarde. Não vai doer, não vai doer. Tá bom, vai lá. Não vai doer. Eu só queria pegar essa palavra que o Luiz Carlos estava falando, sobre protagonismo aí, e tudo foi falado ao longo desse dia, minha cabeça está meio embaralhada, talvez não consiga ser muito claro. Eu acho que a maior preocupação com a formação
que o professor Pedro falou de manhã, né, de um valor social de sustentabilidade, eu acho que a maior preocupação é formar sujeitos realmente de valores. A professora Fátima estava falando agora há pouco, né, de formar ser humano. Sabe por quê? Porque eu não sou nem otimista nem pessimista, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que a gente corre o risco de formar um bocado de gente para que vai ser uma espécie de mão verde do mercado, sabe? Smith falava da mão invisível. A gente tem um monte de gente hábil, capaz de lidar com... contando uma historinha que me contava antigamente do contador. Me perdoe se tiver contador aqui. Perguntava para o contador assim, olha aqui, dá uma conta aqui, quanto que dá o resultado? O contador perguntava, quanto você quer que dê? Não é quanto você quer que dê o resultado. Então, às vezes, a gente forma pessoas hábeis em lidar com todas essas métricas, sendo elas boas ou não, mas só isso. Entendeu? Só isso. Então, uma interrogação que eu saio, assim, essa formação para a sustentabilidade realmente está contribuindo para formar valores humanos e resgatar o social dentro do verde, ou a gente está formando um monte de gente para ser a mão verde do mercado, sabe? Dar uma ajudinha, um empurrãozinho para o braço direito do capeta, mais ou menos, né? Olha, eu acho que a boa notícia que eu ouvi aqui o dia todo, eu passei o dia todo aqui obrigatoriamente ouvindo tudo o que todo mundo disse, né? A boa notícia é que o gestor, o administrador com foco em sustentabilidade, ou gestor ambiental, ou gestor de sustentabilidade, é uma profissão em construção, né? O papel desse profissional é uma coisa ainda em aberto em muitos casos, né? Isso é muito bom do que você ter profissões que já evoluíram, cristalizaram e decaíram sem que se percebessem que elas perderam a utilidade para a sociedade e elas existem e estão aí de forma cartorial, né? Muitas profissões antigas já estão aí de forma cartorial. Não é o caso das profissões relacionadas à sustentabilidade, né? O fato de estar em construção e o fato de um debate como esse ocorrer, atraindo gente de tantas universidades, de tantos lugares, e na internet a gente teve a presença também de um grande público, é sinal de que nós temos a capacidade de fazer com que este profissional seja relevante. Em algum momento, ele começa a tomar decisões. Eu tenho vários amigos, que inclusive foram alunos de diversos professores que estão aqui, que hoje ocupam cargos importantes em grandes empresas. Eu vou ficar realmente feliz e achar que valeu a pena a hora que um deles chegar a CEO. E está próximo, está muito próximo de um deles chegar a CEO de uma grande empresa, né? Eu ficaria mais preocupado se a gente estivesse discutindo jornalismo, que já virou uma profissão autodeclaratória, a gente nem tem mais diploma. Então, gente, muito obrigado a todos pela presença, pela paciência, e meus parabéns a todos os palestrantes, à organização, a todas as universidades participantes, pelo altíssimo nível dos debates que a gente manteve aqui essa tarde.